Como eu disse, eu vou falar de um assunto polêmico. Não quero ofender, não quero escandalizar, não quero magoar ninguém, mas é necessário, como disse o Cristo, é necessário que haja o escândalo. Porém, ai daquele por quem o escândalo vier. Também não é um assunto, pode ser tabu para muitos, mas já foi dito por outros, em outros formatos. Pedro não fundou igreja nenhuma. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada 200 e tantos anos depois que o Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitava ser crucificado como mestre, como o Messias, como o Cristo. Ele, quando capturado para crucificação pelos romanos, a pedido do Sinédrio, que eram os antigos judeus, ele pede para que o coloquem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia com valor para morrer como Cristo. Esse mesmo Pedro que cortou uma orelha de um soldado quando foram aprisionar o Cristo. Esse mesmo Pedro que permitiu ser influenciado por um espírito das trevas quando diz para o Cristo: vamos fugir, mestre, você não precisa passar por isso. E o Cristo aponta o dedo e diz: vá de retro, Satanás. Esse mesmo Pedro que negou o Cristo 3 vezes. É o mesmo que disputaram a sombra dele, porque a própria sombra dele, já velhinho, curava. É o mesmo que, no momento da morte, teve tanta grandeza que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e que os soldados fizeram questão de pôr fogo na cabeça. Não tinha casa para morar. Morreu morando de favor numa casa que Paulo de Tarso, já Paulo, antigo Saulo, conseguiu emprestada com amigos, para que Pedro, quando voltou a Roma com a família e os filhos, a esposa e os filhos, tivesse um local para morar. Então, a igreja não foi fundada por Pedro, a igreja foi fundada por Constantino, o imperador de Roma, que se autodenominou o primeiro papa, e assim foi a sequência. Roma mandava no império. Roma mandava no metade do mundo, na verdade, porque eles eram conquistadores. E Constantino, fundador de Constantinopla, um cara também conectado, mas um conquistador, numa guerra, antes de guerrear, sonha com a cruz. A cruz já não era mais o formato de se matar bandido pelo Império Romano. O Império Romano matou mais de 10 mil pessoas através da crucificação. Tanto que do lado do Cristo haviam 2 ladrões. A cruz era o formato, já havia sido extinto, esse formato de matar bandidos através do Império Romano. Então ficou somente conhecido como um formato de comunicação, como um símbolo para um povo muito simples, amoroso, um povo que perdoava com facilidade, um povo que vivia de uma forma já não mais perseguido, como foi no período de Nero, os cristãos na época do Cristo foram perseguidos, mas tiveram uma latência, um tempo em que eles ficaram esquecidos e eram tidos como loucos pacíficos, pessoas boazinhas e que não mexiam com a vida de ninguém, que se reuniam em locais para orar para um Messias. Eram tidos até como maluco, porque esse Messias, além de ter sido crucificado, era filho de um carpinteiro. Porém, esse Messias mudou o mundo, tanto que a data do mundo se divide entre antes e depois do Cristo. Mudou o mundo que ele criou, isso eu sei. Mudou o mundo, o planeta que ele mesmo criou, pedindo ao Pai um local para que recebesse os recalcitrantes no mal. Mas não vamos falar sobre isso agora. Nero vale um capítulo à parte. Esse maluco político, imperador de Roma, acreditando ser um semideus na terra, coisa que a gente nunca viu na política, mandou pôr fogo num pedaço de Roma onde morreriam apenas 4 ou 5 mil cidadãos da própria nacionalidade dele, que ele deveria cuidar. Assim como alguns compram respiradores que não funcionam, morrem mais do que 4, 5 mil. Mas morreram mais de 70 mil. E o povo se revoltou. Isso no ano de 60 e pouco depois de Cristo. Já havia 30 anos que Cristo tinha sido crucificado. E Nero então acusa os cristãos. E aí o cristão passou de louco pacífico a bandido. E eles eram capturados, jogados às feras nos coliseus, eram amarrados em tochas vivas, tochas humanas, para o prazer, o deleite das pessoas. Quem eram essas pessoas que se deleitavam? Os mesmos que crucificaram Cristo, ou seja, nós. Já nós vamos entender isso também. Posterior a esse movimento, anos se passaram, os cristãos começaram a ser esquecidos, mas a igreja oficial do Império Romano se manteve a mesma, era a igreja pagã. O movimento religioso aceito na época era o paganismo, com estátuas de Zeus, de Osíris, de outros deuses pagãos. E vem nesse formato, então, Constantino, um sábio conectado ao Criador, mas conectado no formato da época. Imperador,
como eu já disse, conquistador, sonha com a cruz, coloca no estandarte o símbolo da cruz, vence a guerra e o que acontece? Volta e retira o paganismo como religião oficial, traz o cristianismo como religião oficial e libera outras religiões para acontecerem, desde que a oficial fosse o cristianismo. Só que ele comete uma falha. Ele traz com toda a pompa que existia no paganismo. Então eles quebram todas aquelas estátuas dos deuses pagãos e colocam Cristo assim, Maria, José e tudo que a gente conhece. Ouro demais, excesso de poder demais, regras demais, pedras demais, coração de menos, religião na acepção da palavra, que é o religare, de menos, e aí existe um movimento obscuro no planeta. O mal, mais uma vez, vai imperar na Terra por mais de 1,5 milênio, 1.500 anos quase, de dores, de sofrimento, de inquisição, hereges sendo queimados vivos em fogueiras, de caça às bruxas e de que tudo a história nos mostra. O que eu quero falar e aprofundar é sobre esse movimento que aconteceu posterior. A começar pela fundação, pela criação da Bíblia consagrada e a retirada da reencarnação nesse movimento e alguns pontos que eu considero bastante importantes. Constantino pede então aos cristãos que trouxessem o que havia de leitura. E eles trazem pergaminhos, trazem o que eles tinham, trazem o que foi copiado dos pergaminhos, trazem o Evangelho de João, Lucas, Mateus, Evangelho de Marcos, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, cartas de Pedro, o Apocalipse. Mas o que eles tinham de mais consagrado para aqueles cristãos na época eram os evangelhos. E alguns que hoje são tidos como apócrifos, que não se sabe se Constantino pegou o de Maria nas mãos, mas se pegasse não aceitaria, porque era uma mulher quem escreveu. Mas o de Tomé ele pegou nas mãos e não aceitou, porque Tomé dizia que em algum momento o Cristo pediu para os essênios, povo de extremo avanço esotérico, e o Cristo teve com eles num período grande, assim como teve na Índia antes de desencarnar. E ao encontro com os essênios, nesse encontro com os essênios, ele, em um momento, diz: tomem água dos seus caudais para determinada situação, ou seja, toma xixi, o seu xixi, para se curar disso ou daquilo. E o cara falou: como que eu vou pôr um Deus dizendo que é para tomar o próprio xixi? Não aceitaram. E assim foram excluídos alguns pontos do livro consagrado hoje chamado Bíblia e incluídos outros tantos que teoricamente não deveriam, talvez, poderiam ser de um outro formato de uso, como o livro dos Baptas, de onde vem o batismo, que João Baptista usava, as leis e os profetas que vieram quase na íntegra, mas é claro, o Criador, o grande Espírito e a divina providência permite tudo isso, para que a gente tenha conhecimento de fatos, se faz necessário. O que acontece? Esses cristãos, quando Constantino diz: cara, isso é muito pouco para o nosso livro, diante de tudo aquele monte de livros que Constantino queria para a grande igreja que dominaria o mundo, eles fazem um alvitre, um convite a Constantino: vamos ficar, como dizia o mestre, em jejum e oração. Colocamos os livros todos embaixo de um altar hermeticamente fechado e quando abrirmos, a gente vê o que tem. 7 dias depois, existe o que em cima do mármore do altar? Somente os 4 evangelhos. Alguns pensaram a Bíblia, mas só existiam os 4 evangelhos. Constantino não aceitou e um período depois de criar o primeiro grande pastelão em diversas línguas, ele enfia São Jerônimo no mesmo local e São Jerônimo tem que traduzir, esmiuçar, separar e formatar o que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada, que já foi mexida algumas vezes, né? Muitas vezes. Posterior a isso, não aceito Maria de Magdala, para quem o Cristo aparece pela primeira vez após o desencarne, o homicídio, né, que ele foi levado, né, à execução, é retirado 600 anos depois, além de não aceito muita coisa, foi retirado da Bíblia. Toda a alusão à reencarnação, que era muito comum. No período do Cristo, a reencarnação era tão comum quanto é na Índia hoje, quanto é na China e em tantos outros países, em que a reencarnação não só é muito normal de se enxergar, como a morte não é tão temida,
como temos uma visão, esse pessoal tem, eu falo temos que eu conheci vários locais, onde a cultura de conexão com o extracorpóreo, o extrafísico, é muito natural, como será no Ocidente dentro de pouco tempo. Mas uma rainha, já maluca, Teodora, pede para o Papa da época, que era marido dela, rei, que retirasse. Os papas eram os mesmos reis, né? Os imperadores se tornavam papas. Então, nesse período já é retirado alusões à reencarnação. Claro que esquecidas algumas. Mas depois Joana, a rainha louca, a papisa, essa que depois se autodenomina papa, essa acaba de retirar quase que tudo. O que ficou esquecido ainda comprovando reencarnação. Moisés pedindo para que não se mexam com cartomantes, né? Para que não se consultem os mortos, em várias passagens. No livro de Jó, um movimento onde diz que era necessário consultar os ancestrais falecidos, ou seja, uma consulta. Se vou consultar ancestrais falecidos, significa que eu tenho um formato para isso, né? O Cristo, o próprio Cristo, pedindo para nascer de novo. O próprio Cristo, quando perguntado se ele era o Elias, que havia voltado, reencarnado, é claro, e ele diz, não, Elias já voltou, porém vós não os reconheceram, que era João Batista, e o assassinaram. Herodes o assassinou. Então a reencarnação foi retirada dos textos desse formato, mas da mesma forma, nada disso retira da Bíblia a importância e a sacralidade. O que é algo sagrado? É algo que alguém em algum momento consagrou. Então a Bíblia tem um peso e uma importância gigantesca. Primeiro, no aspecto histórico e mitológico, nos mostra muita coisa e nos traz muito ensinamento e entendimento. Segundo, no aspecto primordial, que é com a nossa fé, relacionada à fé real, aquela que mostra o que o Cristo disse quando fala, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Mas isso aí foi interpretado bem. E o Salmo 82, onde diz que Deus se juntou a deuses menores. Em outras traduções, Deus se junta a outros deuses para decidir situações. Tem várias outras passagens. Passagens onde demonstram para a gente conexões com extraterrestres. É uma delas quando fala que deuses gostaram das mulheres do planeta e vieram ter com elas, copular com elas. E delas nasceram gigantes. Daí a gente conclui algumas coisas, né? Esses deuses que mulheres e que fizeram delas gigantes. Gigantes existiram, né? Tem algumas comprovações na história, na geografia, mas especialmente na própria passagem, Davi lutou contra quem? Agora, eu criei cavalos. Se eu ponho um cavalo, quarto de milha, para cruzar com uma égua pônei, a chance dela morrer é grande no parto. Então o que aconteceu com essas mães gigantes? Só a história, né? Vai nos contar. Mas tem um aspecto mais importante na Bíblia, que são os evangelhos, que são as epístolas, e que no futuro será até o Apocalipse, quando a gente conseguir realmente entender o que está nos dizendo, né? O aspecto de ensinamento de amor, de que somos um. A mensagem do eu sou, que o Cristo, Sananda, aqui encarnado como Jesus, nos traz essa. Sem os evangelhos, sem o esforço árduo de Paulo de Tarso, do próprio Pedro, desses gigantes que realmente sentiram na pele o que é se doar para o Cristo, da própria Maria de Magdala, Maria Madalena, ex-cortesã, ex-prostituta, e depois bancou com o próprio suor e dinheiro incursões do Cristo e se doou inteiramente até a própria vida, várias vezes. Primeiro com os leprosos, até o fim da primeira existência com Maria ali. Primeira existência em contato com Cristo, que a gente sabe. Depois como madre aqui, defendendo um convento de freirinhas de um ataque inescrupuloso de espanhóis na invasão espanhola. Depois como Madre Teresa de Calcutá e outras que a gente saberá. Se você está me seguindo em uma rede social, me siga nas outras duas, para impulsionar, para a gente possa continuar esse trabalho, expandindo consciências. Os links estão na bio, está aqui também. E também temos o nosso treinamento, o Sétimo Sagrado. Uma vivência, uma imersão, dentre outros treinamentos que aplicamos, talvez o mais completo. Que haja um escândalo. Porém, aí daquele por quem o escândalo vier, ou seja, vai pagar um preço. Vai haver haters, vai haver pessoas com má intenção e desejando o mal, mas haverão outros que serão libertos, que estarão felizes, que encontrarão respostas.
Então esse é o nosso ensejo, esse é o nosso pedido para o Cristo, que eu possa ofender o mínimo possível e consolar, esclarecer e aumentar o conhecimento e o acesso à verdade que todos estamos buscando o máximo possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.